explica pra mim que plot foi esse. Explica pra mim quem é o vô ali da Hina, quem são os pais dela, o que tá rolando nessa bagaça aqui. O primeiro recado que eu vou dar é o seguinte: se você não assiste Kami-sama ni Natahi, vê esse vídeo aqui que tá no card, começa a assistir. E se você assiste, bora comentar sobre esse episódio que teve um plot magnífico. Eu fiquei doido, eu tô pensando, minha cabeça tá borbulhando e eu quero saber se vocês se sentiram assim também. Bora lá. Bora lá com o Joe, direto pro vídeo. Welcome to Canal do Mano Joe. Canal do Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam, ó, muito bem. E hoje, Kami-sama ni Natahi, episódio número 8. Tô deixando o link aqui na descrição caso você não tenha assistido esse episódio, tá? O pessoal da Goiabu tá sempre postando lá. Então vou deixar o link aqui pra vocês entrarem no link e assistir, beleza? E pra você que quer trocar uma ideia comigo sobre esse anime ou whatever, o que você quiser, vou deixar aqui o link do Discord pra gente trocar uma ideia, beleza? E bom, primeiro que o episódio já começa te deixando no hype quem é o vô da Hina. A gente vai descobrir mais pra frente que o vô da Hina é realmente o vô dela. O Dr. Korogi, aquele doutor que eles estavam procurando e tudo mais nos episódios passados, ele é o vô da Hina. Mas tem mais coisa, não tem só isso. A Hina tá ali, dormindo junto com os pais do Yota. E aí eles estão lá, dormindo, pá, não sei o que. E ela começa a se lembrar do vovô. E o vovô parece que cuidou dela, chamou ela até de prodígio. Então ele, acho que o vô dela, né, o Dr. Korogi, ele devia estar fazendo alguns experimentos com ela. Por que experimentos? Ele queria só ver se para onde que ela ia, se ver se ele conseguia criar uma máquina ou alguma coisa assim? Não, mas a gente vai chegar lá. E bom, e nesse momento é o que a mãe do Yota fala pra Hina. Nós também amávamos ele. Nós também amávamos o seu avô. E aí eu comecei a pensar, peraí, é o avô do Yota é o avô da Hina? Não, não é isso. Logo como a gente é explicado no próximo episódio, porque o Yota tá muito preocupado e tal, porque um dia a Hina vai sumir, né? Tipo, ela não é da família deles, ela não é irmã, não é nada, não é parente. Então, né, até quando que ela vai ficar ali? Porque ele se sente muito feliz ali com a companhia da Hina e tudo mais. Ele tá preocupado, tô gostando porque tá se apaixonando. Tá se apaixonando, maluco. E bom, ele pergunta pros pais, os pais resolvem contar. Ó, é o seguinte, aquele avô, o Dr. Korogi, ele é um mentor e professor dos pais do Yota. E já presumindo que ele ia acabar falecendo, ele deixou a Hina aos cuidados deles. Porém, os pais do Yota não contam tudo, ao que parece. Ou seja, eles devem saber alguma coisa a mais sobre a própria Hina. Porque ninguém deixa uma criança, um adolescente, com os pais só por isso. Tipo, ó, beleza, nós vamos cuidar dela e sim, beleza, tamo junto. Já que o pai dela abandonou a própria filha e a mãe dela faleceu. Eles devem saber de alguma coisa a mais. Passado isso, vamos para a próxima parte. O Yota fica preocupado e fica querendo conhecer mais sobre o pai da Hina, sobre os pais dela, saber mais sobre ela, na verdade. E bom, graças a isso ele fala, não, eu quero conhecer ela e tal. E a Hina fala, não, mas não precisa, você não acha que isso daí, por exemplo, poderia me magoar, essas coisas e tal? Ela tenta insistir de toda forma, mas ele insiste e aí eles vão acabar procurando o pai dela, graças aos poderes de vidente ali da Hina, que ela conseguiu 334 dias atrás desse momento onde eles estão agora. Ou seja, basicamente quase um ano. Ela despertou esses poderes que ela nem mesmo entende muito bem. Ela só sabe que ela previu o futuro. Bom, eles vão procurar o pai dela, encontram, tem momentos muito fofos ali dos dois e tal. A gente percebe que o Yota realmente ele tá se apaixonando pela Hina. Eu gosto muito disso, porque ele tá reparando muito mais nela. A gente vê uma cena da Izanami logo no começo, junto com o Yota, e ela percebe, ela pesca os momentos que o Yota tá se apaixonando pela Hina. E pra você ver como a paixão ela é algo muito mais espontânea. Por exemplo, pela Izanami, ele chegava todo esbaforido lá, ai meu Deus, eu queria passar um tempo com você e tal, blá blá. E você vê como com a Hina é diferente, ele acaba aos pouquinhos se apegando e se apegando a ela. Bom, eles vão pra casa, encontra lá o pai da Hina, que tá vivendo com outra mulher, ele se casou, tem uns filhos e tal, os filhos saem da casa, eles estão lá. E beleza, o Yota começa a conversar com o pai dela e eu não deixo de rir dessa cena,
Principalmente porque ele tá lá e, tipo, quando ela coloca lá, parece que só coloca o chá pro Iota. Aí o Iota, meu Deus, como assim? Só eu enxergo a Hina, meu Deus do céu, sei o que. Quando aquilo foi passando, foi dando realmente a sensação de que aquilo tava acontecendo, que ela era tipo um fantasma. E nesse momento... Mano, eu ri demais, porque quando ela fala que, na verdade, ela ia fazer um leite real, alguma coisa assim pra Hina, tipo, eu tomei um susto igual o protagonista, cara. O cara, mano, esse diretor, ele soube fazer muito bem, o Jun Maeda, soube fazer muito bem essa cena pra levar a gente assim, tipo, meu Deus, então a Hina, meu Deus, ela é tipo um fantasma e agora, tal, não sei o que, tal, só que na verdade isso aqui não, né? E beleza, ele pergunta, o Iota vai lá, pergunta pro pai dela qual que é a parada, e ele fala assim, a Hina foi uma Hina muito boa, como se ela tivesse já morrido. Só que não, o Iota fala, não, essa é a Hina. E a Hina também confirma, não, eu sou a Hina, sou a Hina Sato. A esposa fica em desespero, deixa cair os bagulho, ele praticamente expulsa os dois de casa pra trocar uma ideia lá fora e não na frente dela. Porque o que parece, o pai dela, ele passou por maus bocados por causa da Hina, tentando cuidar da Hina. E bom, enquanto a Hina vai brincar com o cachorro, a gente vai descobrir algumas coisas sobre a Hina até os seus 7 anos de idade. A Hina nasceu com uma doença chamada Síndrome de Logos. Eu não cheguei a pesquisar o que é essa doença, então só vou me basear no que o anime tá falando. E bom, essa doença faz o seguinte, ela atrofia as partes do corpo e tudo mais, ela não consegue nem ficar em pé, e ela mal falava até então, e ele é um médico, o pai dela, esse Sato aí, ele é um médico, então ele, vamos falar assim, e não tem cura pra isso, não tem tratamento, não tem cura, não tem nada, então ele sofreu muito por isso, a esposa também sofreu e a esposa, o que dá a entender, ela se suicida, isso que dá a entender ali, ela morreu por causa disso. Porque ela acreditava que era culpa dela, a Hina nascer daquele jeito. E ele não consegue enxergar a Hina. Ele olha pra Hina e fala, mano, não é possível, isso daqui parece fake. Porque nunca que ela chegaria nesse estado. E o Iota fala, não, então beleza, vocês não podem ficar com ela. Porque o pai dela já não quer ficar com ela por causa da situação da mãe dela. Chama ele de criança, porque ele não é um adulto, porque ele não entende a situação. Ali eu entendi muito bem o que o pai dela quis dizer, embora eu não concorde com ele. E vocês concordam? Independente dele estar abandonando ou não, era pra ele ter um sentimento pelo menos bom sendo uma filha dele. Mas é como dizem, cara, família não é algo de sangue. Família pode ser o seu amigo, pode ser a sua real família, entendeu? Então vai muito de outras coisas. Eu tenho muito esse pensamento, se vocês não têm, beleza, pode discordar, mas esse é o meu pensamento, porque muitas vezes a família mesmo sua não são essas pessoas que estão interligadas por sangue, por gerações, descendentes e tudo mais. Passado isso, ele vai explicando que ela tinha essa doença, não tinha como tratar, provavelmente ela deve ter morrido, ele não conta que ele deixou com o avô, né, o pai dele no caso, e ele diz uma coisa bem importante pro Iota, que essas coisas são temporárias, logo a porta da realidade vai bater e as coisas vão mudar de uma hora para outra, as coisas vão acontecer e você vai passar por isso também. O mesmo que eu passei ali com a Hina até os seus 7 anos de idade, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia que teve entre a família, você também vai passar, Iota. E o Iota fica assustado e fica com raiva, com razão. Só que parem pra pensar, ele deixou muito oculto tudo que passou. É fácil a gente ter raiva dele no momento, sem a gente entender o que ele realmente passou, e principalmente porque ele não fala, ele deixa oculto. E mesmo que a filha dele esteja ali, ele tá com a vida dele de boa. Ele não quer mais se envolver. Tem alguma coisa com a Hina que ele não quer mais se envolver. E não deve ter a ver só com essa síndrome de Logos. E aí a gente já parte pra um drama, né? Porque o anime já tá começando a apertar ali o seu sentimento. Já teve um episódio mais pesadinho ali, tipo, chorei. Chegou numa outra parte ali, vai começar a mostrar mais sobre a Hina, sobre o passado dela, os caras já estão chegando perto dela também, aqueles detetives, porque no final do episódio eles batem lá na porta desse maluco, o pai da Hina, no caso. E bom, que plot foi esse do cara ser o avô realmente da Hina, ele ter, aparentemente o que ele dá a entender, que ele curou a Hina, ele conseguiu fazer com que ela andasse, mas conseguiu com o quê? E principalmente vocês lembram das pesquisas que eles chegaram lá e tal, sobre imunidade, essas coisas assim. Então, imunidade vai ter muito a ver com essa doença de síndrome de Logos, mas
como raios ele conseguiu isso e como ela adquiriu, por exemplo, esse poder. O que vai acontecer com o mundo? Será que o mundo que ela fala é o mundo dela, porque vai acabar o tempo dela? Como, por exemplo, ela diz toda hora que o mundo vai acabar, mas o mundo não vai acabar. O que vai acabar é o mundo dela, ela vai morrer. Todos vão acabar passando por uma situação muito difícil por conta dela. E por isso que ela quer, por exemplo, curtir talvez bastante a vida dela. Quando ela tá no começo do anime, naquela parte falando de todo mundo e tal, e tá tudo branco, parece muito como se ela estivesse num mundo paralelo, estivesse em outro local, tivesse alcançado Nirvana, sei lá, alguma coisa desse tipo. Muita coisa pra pensar. Eu acredito que esse Dr. Kuroge ele fez alguma coisa, algum experimento ele conseguiu fazer com a Hina. Não tenho ideia do que ele pode ter feito com ela. E ele fez porque a amava muito mais do que o próprio pai. Então, bom, eu fiquei muito na dúvida, gente. Eu queria saber o que vocês acham também desse episódio, cara. Foi incrível. Kami-sama Natari agora no final, na reta final. Eu acho que deve ser a reta final. Tá melhorando episódio a episódio. Eu tô viciado na música de abertura. tá doido, eu tô viciado na música de encerramento. Tá muito show, velho. Vou deixar até a opening e a end aí embaixo pra vocês conferirem, caso vocês ainda não tenham visto. E eu tô começando a achar que é a Hina que vai morrer no final. Acho que o mundo não vai acabar. Não sei se essa teoria tá errada. Vocês me corrijam aí alguma coisa se eu esqueci. Ou sei lá, me falem suas teorias, falem o que vocês acham, beleza? Mano Joe tá vazando, muito obrigado mais uma vez, galera, por ter me acompanhado até aqui, por ter se inscrito, por ter compartilhado, por ter dado like ou dislike, tanto faz. O que é importante é que vocês estão trocando uma ideia comigo e isso me deixa muito feliz. Mano Joe tá vazando, muito obrigado mais uma vez e eu tô falando isso de novo. E... fui!